Olá, agora são 9 horas e 34 minutos. Nossa gratidão a você, família Canção Nova, que ajudou a alcançarmos os 103% da campanha do projeto Dai-me Almas. Agora, nossa prestação de serviço, hora de levar notícia para você direto de São Paulo. 1º de julho começou o segundo semestre de 2020 e a Canção Nova novamente conta com a sua contribuição. A gente começa falando aí de algo triste. Faleceu hoje na Alemanha o irmão mais velho do Papa Emérito Bento XVI, Monsenhor Georg Ratzinger. Ele tinha 96 anos. Aqui no Brasil, a passagem do ciclone Bomba provocou estragos e mortes pelo sul do país, com ventos de até 120 km por hora. O mau tempo deve continuar em várias regiões. Daqui a pouco a gente confere também a previsão do tempo. Em Brasília, o clima não está muito bom também, o Ministério da Educação continua sem ministro e o projeto da lei das fake news segue para aprovação da Câmara. Daqui a pouco tem informação direto de Brasília. E no Paraná, a Diocese de Maringá tem novo bispo, Dom Severino Klazen, até então bispo de Caçador, Santa Catarina. No Rio de Janeiro, no Cristo Redentor, tem live em homenagem às vítimas da Covid-19. Vamos juntos, levando informação para você até 10 da manhã. Morreu hoje na Alemanha Georg Ratzinger, irmão do Papa Emérito Bento XVI. Vamos a Roma então conversar agora ao vivo com a Lísia Costa, que tem as informações. Oi Lísia, boa tarde aí para você. Oi Rodrigo, bom dia para você e para todos que nos acompanham, isso mesmo. A informação hoje que a gente começa é essa: o Papa Emérito recebeu essa notícia pela manhã. O seu irmão Georg Ratzinger, aos 96 anos, faleceu na cidade de Regensburg, na Alemanha. A boa notícia é que há poucos dias o Papa Emérito tinha conseguido viajar, visitar o seu irmão, esteve com ele por praticamente 5 dias, sabendo que a sua saúde estava muito debilitada, então saiu do Vaticano, uma coisa até muito rara, porque desde sua renúncia ele nunca tinha saído aqui da Itália. Viajou, fez uma viagem cansativa, exigente, mas esteve com o seu irmão por mais ou menos 5 dias. Nessa ocasião também visitou o túmulo dos seus pais, da sua irmã, da sua outra irmã, e acompanhou esse momento. Então recebeu hoje a notícia do falecimento do seu irmão mais velho. Como eu falei, ele tinha 96 anos de idade. Trabalhou muito com música, seguiu muito para essa área da música clássica, deu aulas, esteve com muitos coristas também no seminário, e todos sabem da sua grande proximidade com Bento XVI, quando era cardeal, também papa, e depois mesmo como emérito. Georg Ratzinger esteve várias vezes aqui visitando Bento XVI. Então, fica essa notícia hoje, rezemos também por todos. Né? Eles tinham sido ordenados padre no mesmo dia também. Ô Lísia, conta pra gente também como tá a agenda aí dessa semana. O Papa Francisco agora ele entra num período de férias, né? Porque é verão na Europa. Conta pra gente então como deve ser a agenda aí nesse mês. Sim mesmo, Rodrigo. Por aqui o calor já está fortíssimo, é verão. É tradicional que neste período os papas tirem férias, não só eles, mas todos aqui nessa região da Europa tiram esse período de férias. O Papa, como todos faziam, ele não vai para casa de férias em Castel Gandolfo, ele permanece no Vaticano, permanece dentro do território da Casa Santa Marta, aqui na região do Vaticano, e ele não faz a catequese das quartas-feiras, mas permanece com o Ângelus aos domingos. E também com algumas outras atividades, ele sempre recebe um pouco menos as pessoas, mas continua recebendo algumas pessoas da frente da Santa Sé e outras visitas também. Ele tem, nesse período, nos últimos anos, ele tem recebido. Ontem, por exemplo, ele enviou uma mensagem para os jornalistas católicos que estão participando de uma conferência nos Estados Unidos, uma conferência desta vez online, por causa do Covid-19, mas o Papa ressaltou a importância dos jornalistas católicos serem promotores de unidade e tentarem cada vez mais lutar e vencer e não cair nessa tendência da polarização que o Papa alertou também muitas vezes entra dentro do território da Igreja. Diz que é uma missão muito grande no jornalismo católico, esse de informar e de formar as pessoas, de levar essa formação intelectual, formação também de uma liberdade de opinião, e diz que essa responsabilidade nós precisamos
nós que trabalhamos principalmente com os meios de comunicação, nós católicos que trabalhamos com os meios de comunicação, precisamos carregar isso como uma grande missão. Rodrigo. Legal, obrigado, Lízia. Um incentivo, né, para a gente continuar na nossa missão de evangelizar através dos meios de comunicação católicos. E o Vaticano anunciou hoje também a nomeação do novo bispo de Maringá, no Paraná. Dom Severino Klazen foi transferido da diocese. Dom Klazen tem 66 anos, é natural de Petrolândia, Santa Catarina. E na CNBB ele ocupa a função da presidência do Regional Sul 4. Do Sul, né, o ciclone Bomba provocou danos e deixou moradores sem luz na manhã de hoje no Rio Grande do Sul. Foram registradas rajadas de vento de até 120 km por hora em Santa Catarina e no Paraná. Chuva forte, granizo. 6 pessoas morreram, vítimas das consequências do ciclone. E na noite de ontem, casas ficaram destelhadas e sem energia em Curitiba. Quem traz as informações é a Fabiana Sá. Chuva forte, granizo e ventos atingiram Curitiba e região na tarde desta terça-feira. Praticamente todos os bairros da capital foram atingidos, além de cidades da região metropolitana. Casas ficaram destelhadas e árvores caíram. Além disso, milhares de pessoas ficaram sem energia elétrica. Segundo o CIMEPAR, Sistema Meteorológico do Paraná, a tempestade é resultado de um ciclone extratropical intenso, também conhecido como ciclone Bomba, que passa pela região sul do país. De acordo com a Prefeitura de Curitiba, foram registradas 321 solicitações de ocorrências com quedas de árvores em vias públicas e terrenos particulares. Não houve registro de feridos, desalojados ou desabrigados. Galera, tá um vento aqui tremendo. Não sei se dá para ter noção do que é a escuridão que tá aqui. Acho que no vídeo não mostra. Olha aí, tudo voando. Tá, não é tudo aqui, ó. O negócio tá feio. Feio demais. Ainda de acordo com o levantamento da Prefeitura, 30 casas foram destelhadas devido às fortes rajadas de vento que, de acordo com o CIMEPAR, ultrapassaram 74 km por hora. Na manhã desta quarta-feira, de acordo com a Copel, 200 mil unidades consumidoras ainda estavam sem energia em Curitiba, região metropolitana e no litoral paranaense. Bombeiros e equipes da Companhia Paranaense de Energia, Copel, ainda continuam trabalhando na manhã de hoje para tentar diminuir os transtornos provocados pela chuva e pelos fortes ventos em Curitiba. Depois da chuva e do vento, as temperaturas caíram em todo o estado e a capital amanheceu gelada nesta quarta-feira. De Curitiba, Fabiana Sá, para o Canção Nova Notícias. Tá aí, obrigado Fabiana Sá, da Rádio Canção Nova de Curitiba, e ao Paulo César pelas imagens também. Aqui em São Paulo, o fenômeno trouxe frente fria e provocou rajadas de vento de mais de 50 km por hora na capital paulista. Veja agora a previsão do tempo para esta quarta-feira. Chuva, muitas nuvens e temperaturas baixas ao longo do dia no Rio Grande do Sul. O sol predomina no norte de Santa Catarina e no centro-sul do Paraná. No sudeste, dia nublado e chuva no estado de São Paulo. Nas demais áreas da região, tempo firme. A passagem de uma frente fria espalha nuvens sobre o centro-oeste. As temperaturas diminuem principalmente em Mato Grosso do Sul e nas áreas ao sul de Mato Grosso e Goiás. Na região norte, só não deve chover no sul do Pará, centro-sul de Roraima e no Tocantins. Chuva frequente no Amazonas e no Amapá. Nas demais áreas, sol e pancadas de chuva. E o interior do Nordeste continua com bastante sol e tempo seco. Tempo instável entre Natal e Maceió e no litoral sul da Bahia. Nas demais áreas, pancadas de chuva em alguns momentos do dia. E já a gente vê imagens aqui da capital paulista. A seguir, depois de aprovada no Senado, o projeto de lei das fake news segue para a Câmara. Aqui em São Paulo, a mínima 13 graus e a máxima não passa de 22. Veja agora imagens ao vivo aqui de São Paulo, da Vila Mariana. O tempo não está muito bonito, não.
CN Notícias de volta, agora são 9 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. Depois de aprovado ontem no Senado, o projeto de lei que propõe medidas de combate à propagação de notícias falsas segue para a Câmara. Vamos a Brasília conversar ao vivo com Otávio Martins. Ele conta para a gente também sobre o andamento desse projeto e traz notícias desta manhã. Bom dia, Otávio. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. É exatamente isso. O chamado PL das fake news foi aprovado no Senado. Foi uma aprovação apertada. Não é um projeto que tem um consenso, uma opinião geral de todos os senadores, como acontece também na Câmara, para onde o projeto segue agora. Não é um projeto que tem um consenso geral. No Senado, ele foi aprovado por 44 votos contra 32. Então teve uma margem aí bastante apertada de aprovação e agora ele segue para a Câmara dos Deputados, onde o presidente Rodrigo Maia já disse que precisa de algum tempo para acertar aí nessa sessão, nessas próximas sessões, ele precisa de algum tempo para acertar um acordo sobre esse projeto. Ainda não tem dia da votação desse projeto na Câmara dos Deputados. A Brasília também vive aí dias tensos no Ministério da Educação. Em 5 dias, Carlos Alberto Decotelli, foi demitido sem mesmo tomar posse. Ontem ele entregou aí a carta de demissão ao presidente Jair Bolsonaro e disse que não queria criar problemas para o governo. Todo esse imbróglio, né, desde a sua entrada e a sua saída precoce, se deu por conta do seu diploma. Ele apresentou diversas inconsistências aí, né? Diversas instituições, faculdades, universidades na Argentina, na Alemanha, a Fundação Getúlio Vargas aqui no Brasil, contestaram informações de doutorado, pós-doutorado e de que ele teria dado aula nessas instituições. Então, Carlos Alberto Decotelli não é mais ministro da Educação e o governo já começa a avaliar aí nomes para substituir Abraham Weintraub. Então, o Ministério da Educação tem sido um ponto de polêmica no governo Bolsonaro. Uma boa notícia para aquelas pessoas que aguardavam aí a prorrogação do auxílio emergencial é que ele foi prorrogado. Então, serão mais 2 parcelas aí, o governo estuda fazer mais 2 parcelas de R$600, né? O ministro da Economia disse no anúncio da prorrogação desse auxílio na tarde de ontem que se a crise do coronavírus seguir por mais alguns meses, o governo avalia aumentar esse benefício, esse auxílio ainda mais. Mas tudo isso tem que ser estudado ao longo dos próximos 2 meses, que já estão garantidos aí mais R$600 em cada um deles. Tudo isso acontece no Brasil por conta da crise do coronavírus, que infelizmente já vitimou aí, já matou mais de 59 mil pessoas no país. O Brasil registra 1 milhão e 400 milhões de casos aí, né? Já são muitas pessoas contaminadas com o vírus e a boa notícia fica por conta das pessoas que se recuperaram. A gente já chega aí a quase 800 mil pessoas que conseguiram vencer o coronavírus. Voltamos com vocês. Bom, em São Paulo vai ter aumento na conta de energia. Vamos conversar agora com o André Cunha. Ele também fala de outro assunto, que é a greve dos entregadores de aplicativos, dos motoboys aqui na capital. Bom dia, André. O maior aumento foi para o setor industrial, também chamados de consumidores conectados à alta tensão. O reajuste para este setor foi de 6% e também para a baixa tensão, reajuste de 3,58%. O aumento vale para os 7 milhões de clientes da Enel em 24 municípios da região metropolitana de São Paulo, incluindo a capital paulista. O que mais impactou o aumento em São Paulo, segundo a ANEEL, foi a compra de energia da hidrelétrica de Itaipu, que é cotada em dólar, e os custos de transmissão de energia. As novas tarifas da Enel começam a vigorar a partir de sábado, 4 de julho. O Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo da Prefeitura de São Paulo, o CAT, anunciou que está com cerca de 2.154 vagas de emprego abertas para o setor de saúde, comércio e serviços da capital paulista e Grande São Paulo. Neste momento, com a alta do desemprego, é uma boa notícia.
As oportunidades são para técnicos de enfermagem, enfermeiros, auxiliares de logística, operador de telemarketing e outras oportunidades. Mas atenção, o prazo para as inscrições termina hoje, às 20 horas. Os formulários e a lista de vagas estão disponíveis no site do cat.prefeitura.sp.gov.br. Uma última informação, o Sindimoto São Paulo, o Sindicato dos Motoboys do Estado de São Paulo, confirmou a realização da greve geral da categoria hoje. Há concentrações de motociclistas programadas para durante o dia em diversos pontos do estado. A paralisação tem como objetivo chamar a atenção das empresas de delivery, que são aquelas que utilizam o serviço de entrega, e protestar contra a precarização de aplicativos. André Cunha para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Bom, vamos dar uma olhada agora no que está sendo notícia de destaque neste dia 1º de julho dos jornais estrangeiros. O The New York Times destaca que os novos casos de infecção por coronavírus aumentaram 80% nas 2 últimas semanas nos Estados Unidos. Com o ressurgimento de casos no sul e no oeste, o país atinge outro recorde de novos casos. Mais de 47 mil foram anunciados na terça-feira. Funcionários de 8 estados americanos anunciaram elevações em um único dia. A manchete do El País diz: dezenas de detenções aconteceram em Hong Kong já no primeiro dia de aplicação da nova lei de segurança imposta por Pequim. Mesmo proibidas por questões de saúde pública, milhares de pessoas se reuniram no centro. Pelo menos 180 pessoas foram detidas. Hong Kong é o território autônomo e os manifestantes rejeitam as imposições vindas da China continental. E o destaque do BBC News é a reforma constitucional na Rússia. Durante toda a semana, milhões de russos votaram na reforma de sua Constituição. Muitos usando assembleias de voto montadas em tocos de árvores e bancos de parque. A oposição rejeitou todo o processo, chamando de farsa sem monitoramento adequado ou escrutínio independente. Mas, para o Kremlin, as emendas são vitais. A votação abrirá caminho para Vladimir Putin permanecer no poder até 2036. E ainda falando de notícia estrangeira, Portugal e Espanha abriram hoje a fronteira terrestre entre os dois países, que estava fechada desde março por causa da pandemia. No dia 16 de março, às 23 horas, horário português, a fronteira terrestre entre Portugal e Espanha foi encerrada. Hoje, 76 dias depois de luta contra a pandemia, onde a Espanha teve 28 mil mortos e Portugal teve um número menor do que 2 mil mortos, os representantes desses países se reúnem no Museu Arqueológico de Badajoz, que fica na fronteira desses dois países, para fazer a abertura significativa dessas fronteiras. Com a presença do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o rei da Espanha, Eduardo VI, o primeiro-ministro português, Antônio Costa, e o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez. O encontro foi simples, hino nacional, fotografias e nada mais do que isso por causa da agenda apertada dos dois países. Aqui em Portugal hoje a luta continua com o número de 299 infectados por dia, enquanto a Espanha só tem 99 infectados. Mas a abertura dessa fronteira é fundamental para alimentar a economia dos dois países, como também o turismo, porque a base da economia dos dois é o comércio e o turismo, e é necessário abrir as fronteiras para que isso aconteça. Cíntia Santos, de Lisboa, para o Canção Nova Notícias. Bom, a seguir, pacientes que tiveram Covid-19 podem sofrer com sequelas como o AVC. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta agora para a gente conversar com uma especialista, porque ainda não se sabe quais as sequelas da Covid-19 em pacientes que venceram a doença. Além de problemas respiratórios, pesquisadores identificaram que o coronavírus
pode causar problemas neurológicos como AVC, por exemplo. Vamos conversar com a doutora Sheila Cristina Martins, ela é da Academia Brasileira de Neurologia e comenta esse assunto e explica como agir diante dos primeiros sinais de AVC. Olá! Com a pandemia da Covid-19, começou a se ver mais casos de AVC em pacientes jovens e casos mais graves. É possível que a Covid-19 tenha relação com um aumento da chance de ter AVC por alterar o sistema de coagulação, podendo tanto causar mais formação de coágulos e causar o AVC isquêmico por falta de circulação, quanto aumentar a chance de fragilidade e ruptura de sangue no cérebro. Isso pode acontecer em outras regiões do corpo, então se vê mais infartos, também se vê mais embolia pulmonar, então é possível que essa relação exista. Mas AVC tem tratamento e o paciente, quando tem sintomas de AVC, deve chegar rápido no hospital, mesmo na pandemia da Covid-19, porque o tratamento do AVC é tempo dependente. Quanto mais rápido o paciente receber tratamento, menor a chance de sequelas ou de morte por essa grave doença. Quais são os sinais de AVC? Perda de força ou dormência, geralmente numa metade do corpo, dificuldade para falar ou compreender a fala, dificuldade para enxergar num olho, nos dois olhos ou na metade do campo de visão, tontura, que se manifesta com uma sensação rotatória associada à falta de equilíbrio e falta de coordenação, e dor de cabeça súbita insuportável que o paciente refere como a pior que já teve na vida. Qualquer desses sinais, a orientação é urgente, ligue SAMU 192, mesmo na pandemia do coronavírus. Então, dentro dos hospitais existem fluxos separados para atender pacientes com Covid e para atender pacientes com AVC. Então, a mensagem é: AVC, não fique em casa. Ligue para o SAMU 192 ou vá imediatamente para um centro de AVC. Tá joia, obrigado pelas orientações. E uma última informação, como a gente anunciou, hoje tem uma homenagem às vítimas de Covid-19 no Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro. Vai ter uma missa com o cardeal Dom Arani Tempesta e a seguir shows, uma live beneficente. O CN Notícias está terminando, fique na companhia da Canção Nova. A seguir tem o programa Cantinho da Criança. Um bom dia para você.